Beleza, pessoal? Então, a gente está ainda na sequência didática de cargas elétricas. Nós vamos ver aqui um encerramento dessa sequência, estudando aí efeitos de corrente elétrica agora. Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre efeitos de corrente elétrica, nada muito sofisticado. Esse é meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de descrever alguns dos efeitos da corrente elétrica. E aí, como eu sempre faço, vou fazer uma breve introdução sobre o tema que a gente vai abordar hoje, muito embora essa introdução vai se confundir um pouco com o próprio objeto da aula, porque não vamos nos aprofundar muito nos temas que vão ser exibidos aí. Mas só para fazer aí a exibição de algumas das aplicações disso que nós vamos tentar responder. Quais os efeitos da corrente elétrica? É claro que tem muitos efeitos, dependendo de como se deseja investigar o fenômeno, mas nós vamos considerar alguns aí que talvez sejam os mais importantes. Então, um deles que é muito presente em nossas vidas é o efeito luminoso que uma corrente elétrica produz ao passar por um dispositivo como uma lâmpada de LED, uma lâmpada fluorescente, e mais antigamente em lâmpadas halógenas, em telas de TV, em telas de computadores. Então isso tudo é efeito de corrente elétrica. Um outro efeito que é bastante explorado na nossa vida hoje é o efeito Joule, que a gente usa, por exemplo, para aquecer um ferro de passar roupa ou para aquecer a água, no caso quando se usa um chuveiro elétrico, dentre outros dispositivos. Então a gente está se aproveitando aí desse efeito da corrente elétrica para produzir um aquecimento útil. Esse é basicamente o efeito chamado de efeito Joule. Existem outros efeitos, como os efeitos químicos, que muito embora sejam talvez aí menos evidentes, com os quais nós não estamos tão habituados ainda, mas eles serão com certeza muito importantes dentro em breve, porque por exemplo, a eletrólise da água produzida por uma corrente elétrica é a ferramenta, o mecanismo capaz de separar os gases oxigênio e hidrogênio que serão explorados aí para a produção de energia num futuro não muito distante. Dispositivos como esse aqui, é uma planta aí de uma usina baseada nesse efeito, vão estar atuando já em alguns empreendimentos industriais e talvez até estejam abastecendo algumas regiões residenciais aí num futuro não muito distante. Então esse é um efeito muito importante aí da corrente elétrica, um efeito químico. Um outro efeito que a gente vai ver é o efeito fisiológico. As correntes elétricas, elas de certa forma estão presentes nos organismos vivos através dos impulsos nervosos, que a gente pode pensar que são correntes elétricas muito breves, E elas são, por exemplo, responsáveis aí por contrair os músculos e produzir um movimento. Não só isso, também são responsáveis, por exemplo, por transmitir as informações que nós recebemos através dos olhos, através dos nossos 5 sentidos para o nosso cérebro, e em última instância também são responsáveis aí por produzir até mesmo o nosso pensamento. Então esse é um efeito fisiológico de um tipo de corrente elétrica que a gente chama de impulso nervoso, que ocorre dentro das nossas células. Bom, então vamos ver aí com mais cuidado esses efeitos, começando aí pelo efeito magnético, que foi inicialmente observado por um cientista dinamarquês, Hans Christian Ørsted, que vocês podem ver aí um retrato dele. Então Ørsted realizou essa experiência aqui, que está ilustrada nesse vídeo. Eu vou exibir rapidamente aí por questões de direitos autorais, que quando a corrente elétrica passar por esse fio metálico condutor, ela vai deflexionar esse ponteiro dessa bússola imantada, o que vai demonstrar que ela realmente é capaz de produzir aí um campo magnético no seu entorno. Então vocês vão poder observar aí que quando a corrente
passar pelo circuito. Veja que a agulha da bússola vai ser deflexionada, olha lá. Então isso aí ilustra, né, que uma corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético. Então, de acordo com o que a gente viu, correntes elétricas são capazes de deflexionar ponteiros de bússolas, né, que demonstra que elas são geradoras, né, de campos magnéticos. Então elas geram campos magnéticos aí. Outro efeito que a gente acabou de considerar, né, foi o efeito Joule. Ele é produzido por correntes elétricas quando elas convertem parte da energia elétrica em energia térmica. O que ocorre, por exemplo, no chuveiro elétrico, ou quando a gente usa uma cafeteira elétrica, como essa que está sendo exibida, e outros aparatos, inclusive alguns utilizados aí nos laboratórios de física e química e biologia, né, como esses ebulidores, popularmente conhecidos como rabo quente, né, fazem uso desse efeito Joule aí para produzir um aquecimento útil. E, bom, a gente tem que pensar nesse efeito Joule como sendo resultado da colisão das partículas portadoras de carga, no caso de metais condutores elétrons livres, com os demais elétrons livres que estão se deslocando e também com os elétrons que estão ligados aos núcleos atômicos que compõem o material condutor. Então, são essas colisões a fonte, né, do efeito Joule. Elas vão produzir uma agitação, né, um movimento desordenado das partículas que acaba produzindo o aquecimento, como vocês já devem ter visto aí em Física 3, né? É o aquecimento o resultado do movimento desordenado, né, das partículas do meio. Outro efeito que a gente viu é o efeito químico, que está muito presente na eletroquímica, que é a área da química que investiga a relação entre potencial elétrico e as sínteses químicas ou decomposições químicas. Né? As decomposições são aquelas quebras, né, de um composto em subcompostos, como ocorre quando, por exemplo, se faz a eletrólise da água, ela é decomposta aí em oxigênio e hidrogênio, o que é depois reaproveitado para a geração de energia elétrica. Né? Nas sínteses químicas, o fenômeno é o inverso, né? As partículas dos compostos se unem para formar novos compostos e muitas vezes, né, o gatilho que dispara esses processos é uma corrente elétrica que deriva de um potencial elétrico. Então aí na tela que essa imagem que vocês estão vendo, né, é uma pequena corrente elétrica que surge quando dois metais condutores são inseridos, né, em soluções eletrolíticas capazes de conduzir corrente, e aí é possível detectar uma pequena corrente ou uma pequena diferença de potencial entre as duas soluções, o que evidencia esse efeito químico aí do qual a gente estava falando. Dentre esses efeitos, a gente de novo vai destacar a eletrólise da água, que é o mecanismo pelo qual se produz a chamada energia do hidrogênio. Né? Então, nessa planta aqui que vocês estão vendo, ocorre uma eletrólise em grande escala da água para separar oxigênio e hidrogênio a partir da água, hidrogênio que vai ser reutilizado depois na geração de energia. Agora a gente vai falar no efeito luminoso, que é produzido por transições dentre diferentes níveis de energia de elétrons que são excitados pela ação de uma corrente elétrica. Então é o que ocorre, por exemplo, quando a gente alimenta uma lâmpada de LED e aí a corrente elétrica que vai percorrer esse circuito, né, vai acabar excitando alguns elétrons que, ao transicionarem para níveis menos energéticos, vão emitir uma radiação luminosa, que é o que nós percebemos como a luz. Então é um dos principais efeitos aí que nós utilizamos, né, de corrente elétrica que nós utilizamos, a geração de luz. E por fim, nós vamos falar do efeito fisiológico, né, que foi bastante ligado às investigações iniciais da eletricidade, quando, por exemplo, Galvani, cientista italiano, fez experimentos envolvendo músculos de pernas de rãs ligados aí a uma fonte, né, que era capaz de produzir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica fazia esses músculos
se movimentarem, evidenciando então que esses músculos, né, são movidos a partir de pequenas correntes elétricas que nós chamamos de impulsos nervosos. São esses impulsos nervosos, então, os responsáveis por contrações e expansões musculares e que estão presentes aí na movimentação dos organismos vivos, né? Então, pessoal, a nossa aula hoje era isso. Eu espero que você tenha visto alguns dos principais efeitos da corrente elétrica aí, o efeito magnético, o efeito Joule, o efeito químico, o efeito fisiológico. E então, fiquem de olho no Moodle, vou fazer um questionário a respeito. Meu muito obrigado, até o nosso próximo encontro.